Você que está nos assistindo, você está tendo noção do que está acontecendo no mercado? Como é que estão as relações das empresas, as relações de estrutura, de hierarquia, de mudança? O que você acha das mudanças? O que você está achando? Como é que você está encarando essas mudanças? Para discutir esse e outros temas, a gente tem aqui a presença do Joaquim Pato, profissional, super sênior, muito tempo de janela de experiência, de resultado, de execução. É um espectador privilegiado, eu diria, gente, você não sei se vão concordar, de toda a história do trabalho que vem acontecendo nas últimas décadas. Pato, muito legal ter você novamente aqui nos Três Tons. A gente brinca que você é o nosso quarto tom. Você é a pessoa especial nos nossos corações, um respeito é uma honra, absurdo. Pato. Bem-vindo, Pato, mais uma vez. Bem-vindo. Queria iniciar agradecendo o convite de vocês. Vocês são três pessoas queridas, três pessoas que moram no coração. Eu tenho uma admiração profunda por cada um de vocês. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que eu me sinto, do ponto de vista profissional, uma pessoa privilegiada. E eu vou confessar para vocês que não foi um planejamento. Eu acho que foram coisas que foram acontecendo ao longo dessa trajetória, que ano que vem completa 60 anos, a trajetória profissional completa 60 anos, que foram acontecendo de uma maneira natural. Vocês sabem que durante 21 anos eu atuei no mundo corporativo, eu atuei como profissional de recursos humanos em 3 grandes bancos, depois, numa época em que ser empreendedor era sinônimo de loucura, né? Você abandonar o mundo corporativo, onde você tem todas as facilidades, na época de uma secretária, de um automóvel da empresa, do salário no dia certo, dos benefícios, e você joga tudo isso para o ar para ser empreendedor, numa época que não existia ainda private equity, nem venture capital, não tinha nada disso. Você se tornar empreendedor era você ser o homem dos 1000 instrumentos, né? Você fazia consultoria, mas você passava o café e ia no banco pagar a conta. E no final do mês você não sabia se ia ter dinheiro para pagar todas as contas. Mas fui empreendedor durante 11 anos, não foi fácil, mas a empresa, felizmente, depois do 3º ano, ela decolou, a ponto de ser paquerada pelas grandes consultorias de recursos humanos. E eu já naquela época sentia necessidade de me associar a uma empresa de consultoria multinacional, porque eu tinha muitos clientes multinacionais e a gente fazia um projeto e o cliente mandava para Nova York, eu mandava para Londres o projeto, e vinha a seguinte pergunta: Ruiz Rumo, né? Que é essa tal de Ruiz Rumo? E aí não adianta querer ser uma empresa que atenda clientes globais no mundo tupiniquim, né? E aí surgiu a possibilidade de me associar, e eu me associei à Mercer, onde eu conheci a Valéria, e onde eu estou, mas eu conheci a Valéria, ela na Mercer, ela era menor aprendiz quando eu cheguei. Isso, deixar isso muito claro. E eu estou na Mercer há 27 anos. Então, ter passado pelo mundo corporativo, ter passado pelo mundo do empreendedorismo e agora no mundo da consultoria, além de me trazer um conforto muito grande por ter essas vivências tão diferentes, eu associo a isso o fato de já estar numa idade em que a maioria das pessoas já colocou o pijama e o chinelo. Mas eu ainda não pretendo colocar nem o pijama e nem o chinelo. E eu costumo brincar com o CEO da Mercer, dizendo que, além de tudo, eu sou privilegiado pelo fato de que eles me pagam um bom salário para eu fazer terapia, porque trabalhar para mim é terapia. Então, ao invés de pagar para fazer terapia, eu recebo para fazer terapia. E isso é ótimo. Não, e é tão legal, né, ver você e, assim, eu que conheço, né, a gente conhece você há décadas, e ver que, assim, é impressionante, né, você só melhora, melhora, quando eu falo melhora, é um conjunto, né,
Claro, todos nós estamos ficando mais velhos, mas você melhora porque eu percebo que você foi surfando as ondas, você foi, como o Sérgio falou, um grande observador e, ao mesmo tempo, conseguiu perceber os movimentos do mercado, os movimentos das empresas, e você foi evoluindo, crescendo juntos, né? Isso, eu acho que é só esse exemplo, eu acho que nesse momento, na nossa discussão, já é emblemático, né? No mundo que a gente está vivendo, então, assim, se conhecer, entender os movimentos, qual que é o segredo, Pato? Para estar sempre surfando ali no cume da onda, né? No alto da onda, qual que é o segredo? Olha, eu acho que, não sei se é um segredo, mas eu tenho um hábito e quanto mais velho a gente vai ficando, mais hábitos a gente vai adquirindo. Eu, todo dia, quando termina a minha jornada de trabalho, eu me pergunto, o que foi que eu aprendi hoje? Se a resposta foi, não aprendi nada, foi um dia terrível. Se ao final do dia eu falo, puxa vida, eu hoje me relacionei com pessoas que me trouxeram informações e formas de chegar às coisas diferente do que eu imaginava, e eu aprendi muito. Eu confesso para vocês que aí eu digo, que dia legal que eu tive. Eu sou movido a aprendizado, eu quero aprender todos os dias. E, infelizmente, ou felizmente, aqui não quero fazer nenhum juízo de valor, eu tenho que confessar para vocês que, chegando na idade que eu estou chegando, ano que vem eu faço 80 anos, eu tenho convivido muito mais com gente mais jovem do que com gente mais velha do que eu. Acho que na Mercer não tem ninguém mais velho do que eu. Acho que no meu dia a dia com os clientes não tem mais ninguém mais velho do que eu. E, para mim, aquele ditado que diz que os mais novos aprendem com os mais velhos, eu substituí. Eu acho que os mais velhos, hoje em dia, aprendem com os mais novos. E eu acho, Valéria, que o fato de estar sempre aberto a ouvir e procurar entender os mais novos é que me faz, de uma certa forma, ainda ter uma maneira de me relacionar com esse público e ser aceito por esse público, porque eu procuro falar a mesma linguagem deles, eu procuro me sentar na cadeira que eles sentam, eu procuro entender o mundo que eles vivem, e o fato de fazer essa transposição da minha idade para a idade deles e da minha cadeira para a cadeira deles é que me faz ainda estar atento ao que está acontecendo ao redor de nós no mundo corporativo. Todas as experiências que eu tive com você, você foi um exemplo de energia e paixão, né? Porque em momento algum, e olha que tem várias, mudei de empresa várias vezes, e nas vezes que eu encontrava você, foi sempre a mesma coisa nesse aspecto, falar exatamente dessa questão de experiência, né? E a experiência nada mais é do que os relacionamentos que a gente tem, né, ao longo do trabalho, ao longo dos projetos que a gente faz, né? Então, acho que você é um exemplo vivo aí de como a gente tem uma experiência do mais alto nível. Eu acho que é exatamente o que as pessoas estão buscando hoje, né? Nesse mundo que é difícil, né? Que as experiências são complexas, não? Eu diria para você que nós estamos vivendo um momento, né? Um momento que eu não classificaria como um momento fácil. E eu me lembro, olhando a minha trajetória, né? Quando eu comecei não tinha computador, o computador veio com uma ameaça, né? Nossa, o computador vai acabar com o trabalho. Agora, com a tecnologia, as pessoas vão ter muito tempo ocioso, porque a tecnologia vai substituir o homem. Uhum. Os gurus da época diziam o seguinte, nossa, a gente hoje trabalha 8 horas por dia, a gente vai passar a trabalhar só 4 horas por dia. Foi nessa época em que esses gurus todos ao redor do mundo começaram a dizer isso por força da chegada da tecnologia, que surgiram os parques temáticos, parques de piscina, parques disso, parques daquilo, faliram todos, porque as pessoas não passaram a trabalhar 4 horas, as pessoas passaram a trabalhar 12 horas, porque com a evolução da tecnologia veio o telefone celular, veio o laptop,
e você começa a carregar o trabalho 24 horas por dia. Você carrega o trabalho no bolso hoje em dia. O mundo não acabou com a chegada da tecnologia. Mais recentemente, a gente saiu de um mundo em que a inteligência era apenas natural para um mundo agora que tem a inteligência artificial. E, de novo, volta toda aquela ameaça, né? Ai, vai acabar o trabalho. Ai, o que vai acontecer com a minha carreira? A inteligência artificial vai me substituir. Eu já olho isso com mais tranquilidade. Eu acho que é uma revolução, é uma nova revolução. Ela veio para contribuir, ela vai ajudar, mas o mundo não vai acabar por causa da inteligência artificial. Então, o fato de você ter acumulado essas vivências todas faz com que você encare esses momentos com um pouco mais de tranquilidade. Complementando, né, a visão aí da Valéria e do Roberto, uma das coisas que eu mais admirei em você, que eu aprendi, na primeira coisa, quando eu cheguei na mesa, eu tinha medo de você, assim, meu Deus, o Pato. Porque, pô, aí a gente foi convivendo, tive a grande honra de a gente desenvolver alguns projetos juntos, várias viagens, principalmente para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, você foi um apoiador espetacular. Mas tem duas coisas, Pato, que eu acho que você, assim, fora o que a Valéria e o Roberto falaram, que são incríveis. A sua capacidade de conectar, essa capacidade que você fala de aprender, levar para um outro lugar e aí gerar uma base de criatividade, de solucionar problemas que eu nunca vi ninguém na minha vida, nenhum profissional. E a segunda, Pato, a sua hombridade, sabe? O seu caráter em conduzir reuniões complexas com altíssimos executivos, dos mais arrogantes, dos mais, sei lá, dos mais insuportáveis, isso aí é o Sérgio Nogueira falando, tá? Deixar bem claro, dos mais intragáveis, e conseguir, cara, não sei como o Pato fazia, era uma tempestade, ia buscando solução, e a gente chegava numa solução, num caminho, que não era nem, às vezes, o plano inicial, mas conseguia conduzir para essa convergência de ideias. Então, Pato, assim, incrível, um décimo que aprendi com você. Sempre quis te dizer isso, porque da outra vez foi muito corrido, né? Era uma live e tal. Eu queria olhar no teu olho e dizer disso, quanto eu te admiro e quanto eu aprendi nesses aspectos. Olha, em primeiro lugar, vocês são extremamente generosos. Eu fico muito agradecido por essa generosidade toda que vocês têm comigo. Me deixa muito feliz. Teve um evento na minha vida, eu devia ter uns 5 anos de idade, em que eu falei para o meu pai assim, meu pai olhou para mim e falou, o senhor está no céu, eu sou você. Isso para os anos 50 era uma coisa inconcebível. E eu acho que foi isso que fez com que eu entendesse que nós todos somos iguais. Você não vai me ver conversando com o analista júnior de uma forma diferente da que eu converso com o presidente de conselho. Eu sou sempre a mesma pessoa. Você tocou num ponto muito interessante, porque quem trabalhou na indústria financeira e quem trabalha na indústria financeira sabe da arrogância de alguns profissionais, aquela história do nariz empinado, né? Eu sempre encarei isso com tanta naturalidade, com tanta... Eu não me deixo levar pelo fato da pessoa ter uma posição mais alta do que a minha, da pessoa ter um privilégio de ter feito um MBA no exterior e eu não ter feito. Enxergo as pessoas como iguais. E a partir do momento que você enxerga as pessoas como iguais, as ameaças que você fez referência de pessoas intragáveis, né? E quantas vezes a gente já se deparou com pessoas intragáveis, né? Elas simplesmente, para mim, não me assustavam, porque para mim ela era mais uma pessoa, né? Mas uma pessoa igual, diferente da outra que não era intragável, mas era mais uma pessoa. Eu acho que tudo começou quando meu pai me disse, quando eu tinha 5 anos, me chama de você. Legal. Muito, muito bom. Olha, só começando, hein? Só começando, olha a quantidade de dicas, né, que a gente já tem de exemplos de referência. Pato, a gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando do grande desafio hoje, né, que é a gestão de pessoas.
E para as próprias pessoas, que desafio tem sido lidar com esse mundo de tantas coisas acontecendo tudo junto agora, né? E para quem empreende, para quem gerencia grupos de pessoas, vamos começar assim, organizando quais são, na sua ótica, os grandes desafios que hoje as empresas elas enfrentam, gestores enfrentam, na gestão das pessoas e para as pessoas, quais são os grandes desafios. E depois, se você puder dar algumas dicas de o que as empresas podem fazer, né? O que os gestores podem fazer. Se você me fizesse essa pergunta na década de 60, quando eu comecei a trabalhar, ou em 70, quando eu já tinha alguma experiência, ou em 80, ou em 90, ou em 2000, ou hoje, eu acho que eu diria para você a mesma coisa. Vou contar uma pequena historinha. A gente, quando fica mais velho, adora contar história, né? Quem é que não tem um tio velho, uma tia velha, um avô, uma avó que adora contar história, né? Uma empresa americana, recentemente, eu li isso tem acho que uns 2 anos, ela contratou uma empresa, já que naquela época estava usando inteligência artificial, para ler sentimento das palavras. Vocês sabem que hoje a inteligência artificial lê sentimento de palavra. Essa empresa solicitou que essa startup procurasse identificar no sentimento das palavras por que as pessoas pediam demissão da empresa. E ela separou, você sabe que nos Estados Unidos você preenche o formulário de saída se você quiser, se você não quiser, você não preenche nada. Nos Estados Unidos é tudo... Você faz se quiser, se você não quiser, não precisa fazer. Mas as pessoas que pediram demissão e se propuseram a responder o formulário de por que estavam pedindo demissão, e aí o formulário caía no RH e o RH punha um carimbo, assim, né? Saiu para ganhar mais. Aí tinha o outro formulário, saiu porque é psicólogo e vai trabalhar com psicologia. Ele saiu porque se casou, pretende ter filhos e vai para uma empresa que tem um plano médico melhor do que o da empresa atual. Foi um carinho. A grande surpresa era uma maioria significativa. Quando o sentimento das palavras foi lido, o que se identificou é que as pessoas pediam demissão porque não enxergavam no seu líder um líder inspirador. Nós estamos vivendo num mundo de profundas transformações, de tudo isso que está acontecendo. Novo desenho organizacional, nova forma de trabalho, inteligência artificial, mundo digital, um turbilhão de coisas na nossa cabeça. Será que nós estamos cuidando de que as pessoas que vão estar cuidando das demais pessoas dentro da empresa sejam pessoas inspiradoras? Essa é a minha grande dúvida. A gente vê tanto investimento, Employee Value Proposition, Employee Experience, diversidade, equidade e inclusão, ESG, excepcional, maravilhoso. Entregue na mão de quem? Entregue na mão de alguém que sabe inspirar alguém ou entregue na mão de alguém que não sabe inspirar as pessoas? A mudança nas mãos de pessoas que não sejam vistas como inspiradoras não vai acontecer. Não vai acontecer para mim, porque se eu estou diante de um quadro desse, o que acontece? A cama de manhã fica confortável, o interesse para levantar debaixo de chuva, debaixo de sol para ir trabalhar cai, e eu vou procurar um outro projeto numa outra empresa. Esse tema é interessante, né, Pato? Assim, o que a gente percebe... Na verdade, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que é um problema da formação do líder? Né? Ou é uma questão que a gente percebe de maneira mais pessoal, né? Porque existe hoje uma preocupação com o próprio bem-estar, né? Ao longo do tempo, o trabalho foi ficando muito mais invasivo na vida das pessoas, né? E agora as pessoas começaram a tentar ficar do outro lado, né? Assim, se preocupando, né, com a própria saúde, com o bem-estar, né? E, às vezes, né, o excesso disso até transformou e definiu um comportamento meio blasé, né, em relação à empresa, uma falta de compromisso. A gente percebe isso. Mas a minha pergunta é assim, se é uma questão de formação, se as empresas têm que trabalhar mesmo essa questão de transformar o líder
né, para que ele inspire as pessoas, ou se é uma coisa do cotidiano que está fazendo as pessoas se preocuparem mais consigo, né, do que simplesmente eu tentar conduzir um grupo. Eu sei que eu vou ter que me esforçar, de repente eu tenho que ser mais assertivo até, eu tenho uma preocupação com as pessoas, não quero afetá-las. Como é que você lê isso? Como é que você percebe? Você sabe que você falando isso me veio à cabeça causa e consequência. Eu acho que essa postura das pessoas, eu vou usar a palavra, extremamente preocupadas com o horário, extremamente preocupadas com a sua saúde financeira, extremamente preocupadas com a sua saúde mental, é uma consequência de não estar engajada com a liderança que ela tem dentro da empresa. Eu acho que as pessoas começam a maximizar determinadas coisas como consequência, como maneira de compensar a falta de alguma coisa. E o que é essa falta de alguma coisa? Essa falta de alguma coisa é ter alguém com quem eu possa conversar, alguém com quem eu possa dialogar, alguém que entenda as minhas necessidades pessoais e profissionais, alguém que esteja disposto a me apoiar nesse desenvolvimento. Então, eu acho que tudo isso que está sendo maximizado hoje em dia, que fala a geração do mimimi, eu acho que tudo isso é consequência de uma má liderança. Uma liderança não inspiradora vai fazer com que eu, a partir de agora, preciso me preocupar mais comigo mesmo, eu, a partir de agora, preciso trabalhar menos, eu, a partir de agora, preciso ir para a academia 2 vezes por dia, eu, a partir de agora, não vou aceitar mais que peçam para eu, eventualmente, fazer um trabalho extraordinário, não, eu, a partir de agora, não vou fazer mais isso ou aquilo. Eu acho tudo isso consequência. É interessante, né? Até porque uma liderança inspiradora, provavelmente um líder inspirador, ele vai se preocupar também com o bem-estar da equipe dele, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, ele não vai abrir mão, né, disso. Né? Não, ele autenticamente ele está preocupado com a saúde física, com a saúde mental e com a saúde financeira do seu profissional. Hoje em dia não se fala só mais em plano de assistência médica hospitalar. Hoje em dia a gente fala em saúde mental. Saúde mental por quê? Eu acho que esse problema de burnout é consequência da má gestão das coisas. E uma má gestão começa por uma má liderança. Eu não quero ser saudosista, eu não sou saudosista, eu adoro a evolução das coisas, mas eu não me lembro, nos anos 70, 80, de ouvir que um colega meu teve que se ausentar do trabalho porque teve um burnout. Não me lembro disso. Juro para vocês, eu não lembro. Eu me lembro que a gente chegava no trabalho, quando eu morei no Citibank, quando eu morei no Rio de Janeiro, trabalhava no Citibank, eu chegava às 9 e saía às 5h30. Não tinha computador. As pessoas estão sofrendo por problemas de saúde mental. O nível de sinistralidade nos seguros de vida tem aumentado em escala geométrica. As pessoas estão procurando médico numa escala muito maior do que procuravam no passado. As pessoas estão enfrentando problemas de natureza financeira. A gente não pratica no Brasil ainda um salário digno. A gente não está alinhado às melhores práticas impostas pela legislação, pelo que foi preconizado pela ONU para 2030. Isso tudo está acontecendo, mas eu vejo tudo isso como uma consequência de uma má gestão, de uma empresa que não valoriza o que é importante para as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma organização hoje tem 5 gerações. A Messi era uma exceção, tem 6, tá? Depois eu conto quem é a 6. Você tem os baby boom, você tem a geração X, você tem a geração Y, você tem a geração Z dos milênios, e agora chegou a geração alfa. Não é do banco alfa, não, tá? É a geração alfa. E aí eu vou contar uma outra historinha para vocês. Eu soube de um experimento que foi feito no México, em que a empresa chamou 10 pessoas da geração dos baby boomers, chamou 10 pessoas da geração X, 10 da Y, 10 dos milênios, e na época ainda não tinha alfa, tá? Não tinha alfa, mas vamos imaginar que tivesse também chamado 10 da alfa. Chamou 40 pessoas.
desses 4 grupos. E colocou numa parede, assim, todos os benefícios possíveis e imagináveis, com o preço embaixo. E deu para cada pessoa 1.000 moedas. E disse o seguinte: compre os benefícios que você quer comprar. Vou perguntar para vocês: quantos milênios compraram um automóvel? Poucos. Nenhum. Nenhum. Quantos baby boomers compraram assistência médica com quarto privativo com direito a acompanhante? Muitos. Todos? Quantos milênios compraram assistência médica com quarto privativo com direito a acompanhante? Pô, eu tenho 25 anos. O que vai acontecer comigo é cair da motoca e quebrar o braço. Eu quero um plano médico ambulatorial, vou lá e ingesto o meu braço. O que as empresas fazem? Tratam baby boomers, X, Y e milênios com o mesmo pacote de benefícios. Ou seja, é uma causa ou uma consequência? A consequência é que o pacote está mal desenhado. Exato. A consequência é que não se olha para as pessoas, né, Pato? A consequência é que não se olha para as necessidades. É uma liderança em si mesmada, né, essa palavra. Ela olha só para si mesma, ela olha só para as suas necessidades, o seu pensamento, porque provavelmente muito ainda das lideranças que tomam essas decisões mais relevantes são ainda dessa geração, né? E aí fica realmente desequilibrado, né? Fica totalmente desequilibrado, né? E no Brasil é mais difícil ainda, porque quando você fala em benefícios flexíveis, vem lá o fiscal do Ministério do Trabalho e te autua, né? Já está um pouco mais flexível, mas ainda é um problema que nós precisamos superar. Então, a gente olha, né, e vê que as coisas mudaram. É uma realidade que nós temos 5 gerações hoje. Por exemplo, a questão do etarismo. A população está ficando cada vez mais velha. A população não está se aposentando como se aposentava antigamente aos 40 anos de idade. 40 anos de idade, antigamente, era um velho. Então, não gera oportunidade para a entrada das novas gerações. Enfim, nós ainda não estamos com processos de gestão que levem em consideração todas essas mudanças que estão acontecendo. Opa, e aí, como é que a gente sai disso? Você já viu alguém, você está vendo alguém, algum movimento em algum lugar, debaixo de uma pedra, ou atrás de alguma nuvem, surgindo atrás de uma montanha? Eu posso dizer para você que eu conheço 3 tipos de empresas. Empresas que têm um turnover altíssimo, empresas que têm um turnover alto e empresas que têm um turnover dentro da expectativa. Seguramente, a empresa que tem o menor nível de turnover é a empresa que está mais avançada no entendimento das necessidades das pessoas. As pessoas estão mais engajadas e, portanto, saem menos. São as empresas que identificaram que, se você entregar um Rolls Royce na mão de alguém que não sabe dirigir, vai dar BO. As ferramentas que estão sendo desenvolvidas de recursos humanos são verdadeiros Rolls Royce. Se você entregar na mão de quem não sabe liderar, vai dar BO. E algumas empresas estão investindo, através de processos de assessment, de 1000 coisas, em identificar lideranças que sejam lideranças inspiradoras e efetivas. É interessante isso, né? Porque a gente percebe, né? A gente lida com muitas empresas que, até as novas, né? Que não estão atentas para essas diferenças, né? Então, você falou em relação às diferentes necessidades, né? Então, você vai construir, né, um pacote de benefícios adequado a essas necessidades, mas essas empresas acabam utilizando um modelo, aquele modelo convencional, dentro da minha estrutura de custo, né, padrão, papai e mamãe, eu vou encaixar ali as pessoas, né, na questão de benefício. E não só em relação à necessidade, mas em relação às interações também, né? Eu usei o benefício como um exemplo, né, Roberto? Um exemplo, né? Mas isso você pode extrapolar para outras coisas, né? O modo, né, de gerir, o modo de interagir com a equipe, né? Como é que você mobiliza a equipe, né? Então, são diferenças, né, de geração e também de origens, né? Não somente
em relação à geração, mas a gente fala muito de diversidade, né? Pessoas que têm pontos e se motivam de maneiras diferentes, não? Você sabe que é uma coisa curiosa, né? Eu, quando faço um bate-papo, eu falo sempre que eu gosto de fazer bate-papo, né? Eu não gosto de fazer palestra. Eu brinco que palestra é lugar que você vai para dormir, né? Então, eu prefiro falar que eu vou fazer um bate-papo com as pessoas, não vou fazer palestra. Mas quando eu estou com um conselho de administração, a diretoria de uma empresa, e estou falando do Employee Value Proposition, que tem lá o propósito, carreira, bem-estar, benefícios e salário, tudo isso suportado pela cultura, e eu entro no aspecto do bem-estar, enquanto você estiver falando em bem-estar financeiro, legal, bem-estar físico, legal, bem-estar mental, tá, legal, um legal menos legal, né? Alguns já acham que é mimimi e tal, mas passa. Quando você fala em dress code liberado, né, na Mercer no verão, a gente pode ir de bermuda, né? Se não tiver cliente, a gente pode ir de bermuda. Mas se você fala isso para uma pessoa da geração dos baby boomers, já tem uma certa resistência, né? Aí você fala da biquinha de cerveja para fazer o happy hour na sexta-feira na própria empresa, faz parte do bem-estar, né? Alguns já começam a achar isso um pouco exagerado. E aí, quando você fala em diversidade, equidade e inclusão, e quando você fala de diversidade, você fala que a diversidade é de origem social, é de credo, é de raça, é de gênero, e aí é o abecedário todo, é de condição física, enfim, é a diversidade na sua plenitude, e principalmente quando você fala na diversidade de gêneros, né, tem que ser colocado no plural aí, não é só masculino e feminino, já seria plural, mas são todos aqueles gêneros que a gente sabe. A reação das pessoas mais velhas você percebe na cara das pessoas, uma reação negativa. Mas eu encontrei um jeito de quebrar um pouco essa resistência das pessoas. Primeiro, eu digo que os mais jovens se sentem bem em ambientes que são inclusivos. E é verdade, os mais jovens querem trabalhar em ambientes inclusivos, mas isso não sensibiliza os mais velhos. Mas aí eu faço uma provocação. Eu digo o seguinte: vocês sabem o que tem em comum as 5 empresas mais criativas do mundo? Ele faz aquele silêncio, né? Eu digo, olha, vocês podem pesquisar. As 5 empresas mais criativas do mundo são as empresas que praticam a diversidade, a equidade e a inclusão na sua plenitude. Porque a inovação vem daí. Eu já cometi barbaridades na minha vida, no mundo profissional, no mundo de empreendedor e na consultoria. Já fiz muita bobagem na vida. Mas eu me lembro que, quando eu estava no mundo corporativo e eu ia contratar alguém, eu procurava contratar alguém parecido comigo. Porra, sabe, eu não queria sair da minha zona de conforto. Olha, para contratar alguém parecido comigo, basta eu, porra. Eu tenho que contratar alguém diferente de mim, que pense diferente de mim, que se contrapõe às minhas ideias, porque é só a partir da contraposição de ideias é que vai surgir alguma coisa nova. Se você tiver esse tipo de preconceito, a sua empresa vai ficar para trás. Você vai virar Kodak na vida. O mundo virou digital e você continuou fazendo papel para filme. Você quer continuar fazendo papel para filme? Problema seu. Não é um problema meu. Eu falo assim mesmo. Isso é um problema seu, não é um problema meu. A minha pergunta ela tem um porquê, né? Eu gostaria que você também desse uma mensagem para todos os profissionais que assistirem esse vídeo de como ele se posiciona. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já teve burnout ou algo parecido com isso, uma crise? E o que você fez? Como é que você saiu dessa crise? Como é que você se reinventou? É difícil falar disso, mas eu vou precisar falar. Eu sou um tetracampeão. Eu já matei 4 cânceres. Se vier o quinto, vou matar o quinto. Tenho nenhum problema. No meu 3º câncer, eu fiz uma cirurgia de grande porte, altamente invasiva. Eu tive um problema de oxigenação durante a cirurgia e o médico iria fazer um corte no pulmão, retirar 50% de um pulmão, mas ele percebeu que eu não ia resistir e ele cortou só 40% do pulmão. E costurou rapidinho para eu poder sair do problema que eu estava tendo dentro da mesa de operação.
E tive alta. 5 dias depois, tive alta, estava ótimo, maravilhoso. E caí na bobagem de ir com a minha filha na SP Arte, ali no pavilhão da Bienal, num domingo, que tinha 5.000 pessoas lá dentro, e eu saindo de uma cirurgia há 5 dias. Peguei uma bruta de uma pneumonia e tive um derrame de pleura. E tive que ser internado em caráter, assim, de urgência. E durante essa segunda internação, a primeira durou 7 dias, a segunda durou 15 dias. Eu tive septicemia. E o quarto virou uma UTI. Né? Eu nunca vi tanta gente, nunca me reviraram tanto na vida, porque eu estava um passinho de sair desse aqui para um patamar superior e estar lá olhando vocês, fazendo sucesso, torcendo por vocês. Estava na porta para acontecer. E conseguiram me recuperar. Saí dessa operação e fui trabalhar no primeiro dia. Fui para o escritório. Eu cheguei no escritório e tive crise de pânico. Nunca soube que era uma crise de pânico. Tudo isso se chama estresse traumático pós-operatório. O que eu fiz, Valéria? Eu fui procurar um psiquiatra para me ajudar a sair daquela condição de chegar no escritório, ver aquelas pessoas e ter uma crise de pânico. Eu entrei em parafuso. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar um especialista. Caí na mão de um psiquiatra excepcional, que me tirou daquela crise de pânico em 48 horas. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que quando a gente precisar de socorro, a gente tem que pedir socorro. E eu fico pensando, né, muitas vezes a pessoa não se cuida, não é nem porque ela não tem vontade ou não saiba. Ela fica com medo se vai ser bem aceito isso pela empresa, às vezes pelo gestor, às vezes pelos colegas. Então, existe até um pouco de preconceito com relação a isso também, né? E que deve ser encarado, e eu pedi até que você trouxesse um pouco da sua experiência, para que isso fosse visto como normalidade. Isso faz parte da vida, né? Da humanidade de cada um, da história de cada um, do momento de cada um, que independe de empresa, independe de nada, né? Nenhuma liderança, nós aqui também, né, no nosso canal, a gente não está querendo olhar para a gente mesmo, para falar aquilo que a gente quer para que fiquemos mais bonitos ou mais felizes somente. Não, a gente pensa no outro, a gente quer saber o que o outro gostaria de ouvir, né? Eu acho que essa, para mim, é uma grande mensagem que você traz. Você falou uma coisa muito interessante, Valéria. A pessoa que tem medo de reportar alguma coisa é porque acha que reportar isso é um sinal de fraqueza, ou não reporta por medo de perder o emprego, essa pessoa está no lugar errado. A gente não deve ter medo. A gente tem que compartilhar o sentimento da gente. E se eu não tiver uma liderança com a qual eu possa compartilhar os meus sentimentos, desculpe, eu vou amarrar meu burro em outro lugar. Eu vou procurar alguém que possa me ouvir e me entender. Nesse ponto, eu sou muito grato por trabalhar na Mercer. A Mercer é uma empresa que privilegia a diversidade, a equidade, a inclusão. Eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que me inspiram, porque eu preciso continuar me inspirando, porque eu não vou me aposentar no final do ano. Eu ainda vou continuar. Portanto, eu ainda continuo buscando líderes inspiradores. Eu estava, no final do ano passado, participando de um evento no BTG Pactual sobre incentivo de longo prazo, e tinha uma plateia muito legal. Uma senhora levantou e falou o seguinte: Pato, a gente sabe que você tem uma trajetória, na época de 58 anos de RH. Se você pudesse trazer para nós uma palavra o que esses 58 anos te ensinaram, né? Que você possa trazer para a gente como uma palavra de incentivo. Eu fui muito econômico, né, na resposta.
Eu falei, seja simples. A grande beleza das coisas está nas coisas mais simples. As pessoas, muitas vezes, para mostrar conhecimento, sabedoria, elas complicam e tornam coisas simples tão complexas que tudo que você tiver que explicar 2 vezes é porque está ruim. Pediu para explicar pela segunda vez, começa de novo. Está ruim o que você fez. Pato, muito obrigado. A gente queria agradecer enormemente. Sempre eu me perdi, a gente estava conversando, nem vi que a gente já tinha conversado o tempo todo. Me perdi aqui. Tem mais assunto, meus devaneios. Tem várias perguntas para fazer, talvez uma outra oportunidade. Mas... Não, mas é bom, dá uma deixa para o próximo, gente. E o gostoso foi que a gente não falou de Employee Value Proposition, a gente não falou de Employee Experience e a gente não falou de diversidade, equidade e inclusão. Quase nada. Mas a gente falou de tudo isso ao mesmo tempo. Exatamente. De tudo isso ao mesmo tempo. Tá bom? Pato, muito obrigado. Não, obrigado. Para você que assistiu a gente até agora, tenho certeza, né, Valéria e Roberto, que tem várias ideias, várias dicas, várias reflexões, várias provocações. O que você achou desse vídeo? Como é que você está vendo o processo de mudança? O que está acontecendo na sua realidade profissional e pessoal que você gostaria de compartilhar com a gente? Vem com a gente, nos acompanhe nas redes sociais, no nosso site, nas redes das plataformas de áudio, inclusive. Vem com a gente. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Pato, brigadão de coração. Obrigado, Roberto, Valéria. Um abraço, beijo. Até a próxima, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.